Olá, queridos estudantes do ensino médio, primeiro ano, na verdade, sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia e revisão, né, Luciano? Isso mesmo. Olha quem está comigo hoje. Olá, pessoal. Olha aí, professor Hélio e professor Luciano, estamos aqui para nós fazermos essa revisão, o reforço da aula, tá? Da aula anterior, para podermos já rechear mais esse contexto e depois fazer o quê? A atividade. Né? Então, diante disso, vamos ver o que foi preparado para vocês hoje. Vamos lá, então? Olha lá, vamos lá. Filosofia e os filósofos, né? Nós vamos analisar isso hoje, revisar. O pensamento busca novos horizontes. Nós vimos na aula anterior a importância de perguntar. Duvidar significa desejar alcançar um conhecimento maior, gente, ó, sempre, tá? Não por fazer apenas a questão. Ter dúvidas e perguntar não é expor uma fragilidade, muita gente tem vergonha, um sinal, uma dificuldade intelectual ou de falta de conhecimento, não é isso. As pessoas às vezes não perguntam com vergonha. Nossa cultura valoriza muito a inteligência e a informação, que é o QI, né? Mas a gente tem que valorizar o QE, que é quociente inteligente. Perguntas são a expressão do desejo de avançar continuamente no conhecimento sobre o que? O mundo e as pessoas. Quanto mais se vive, mais o que? Se aprende. Vocês estão aí no primeiro ano, não é verdade? Aí vai fazendo suas perguntas, se aprofundando, depois aprendendo, vai vivendo e aprendendo. Terceiro ano, depois universidade, profissão, família e por aí vai, né? Futuro, etc. Fazer perguntas pode revelar também um interesse por nossos semelhantes, respeitar o outro, pelo que o outro pensa e o que ele sente e é. A atitude filosófica. Então, diante disso, temos a seguinte situação. A filosofia, ela é uma atividade profundamente vinculada à dúvida e às perguntas. Por quê? O mais importante dentro desse contexto é a dúvida. Duvidar porque isso me leva a compreender aquilo que eu estou em dúvida. Para aprender a filosofar, é fundamental adotar uma atitude indagadora, questionar, não aceitar as coisas simplesmente por aceitar. As perguntas em filosofia são mais essenciais. Olha só, cara aluno, as perguntas elas são mais essenciais que as respostas. E cada resposta ela transforma-se em uma nova pergunta. Quem diz isso é Karl Jasper. Por quê? Porque quando eu pergunto, eu tenho uma dúvida. Olha aqui, queridos, a respeito de alguma coisa. Eu vou e pergunto do professor Hélio, um determinado assunto. O Hélio ele vai me explicar aquele questionamento. Só que diante disso, eu perguntei, ele respondeu. Mas aquela resposta ela pode gerar uma nova pergunta. Sobre algo ainda mais complexo, ou vamos aprofundar um pensamento diante disso. Então, é essa a questão da filosofia. Uma pergunta, ela é dada a resposta, mas vai gerando outra questão. Gera uma outra pergunta que pode ser muito mais aprofundada ainda. Vamos lá voltar ao texto? A filosofia, então, ela busca essa ampliação da passagem de seus horizontes. Cada resposta gera um novo terreno para dúvidas e perguntas, para novas dúvidas e novas perguntas. Na infância, principalmente nos primeiros anos, que nem uma criança, a atitude de questionar é bastante comum ou natural nas pessoas. Nós vimos também sobre dúvida filosófica, né? Que não é igual a uma dúvida qualquer. A dúvida filosófica ela surge de uma necessidade inquietante, do talma, né? De explicação racional para algo da existência humana, que se tornou incompreensível ou cuja existência não satisfaz a resposta. A dúvida filosófica é aquela que favorece o exercício fecundo da inteligência, do espírito, da razão, sobre questões teóricas importantes para todos nós.
Suspensão do juízo, gente. Para você duvidar, tem que suspender a questão do que você já tem em juízo, para não ter um preconceito. Uma condição importante para começar a duvidar, de maneira filosófica, é praticar o quê? A suspensão do juízo. Também chamada pelos gregos de epoqué. Isso. Também Descartes usou muito isso aqui. Assim se denomina interrupção temporária, ó, do fluxo de ideias prontas que uma pessoa possui sobre determinado assunto, para que ela não crie uma barreira, né? Nesse sentido. Então temos a seguinte situação. Para que serve suspender temporariamente os juízos? É suspender temporariamente, não é de forma definitiva. Então os gregos falam que é suspender a epoqué. Então, para escapar dos limites impostos por nossos preconceitos e permitir que outras percepções e reflexões afluam a nossa mente. Então, diante disso, caro aluno, olha só. A gente tem a dúvida, o questionamento. Então, vem a questão, a dúvida. Só que a dúvida, quando a gente faz a suspensão do juízo, é porque a gente quer conhecer se de fato aquele conhecimento que eu tenho, ver se de fato o conhecimento é real. Então, por isso que a gente fala suspensão do juízo. Temos um juízo, uma verdade, suspendemos ele para saber se aquela verdade, que teoricamente para mim ainda é uma verdade, se ela é de fato uma verdade ou não. E isso é bastante feito dentro da filosofia. Vamos lá, continuando. Somente depois de cumprir esses passos é que podemos voltar a formular juízo sob a forma de um raciocínio ou de um argumento. Então temos aqui as regras da razão. Para construir explicações sólidas e bem fundamentadas sobre as coisas, é preciso ter método. O princípio da regra básica que todo aquele que pretende filosofar deve seguir, tudo o que se afirma ou se nega deve ser demonstrado. Tem que ter um argumento, explicado por meio de uma argumentação sólida, tá? Não vazia. E para filosofar, nós aprendemos que é importantíssima a regra da razão. Você tem de dar razões, justificativas racionais para suas opiniões, gente. Aí está, não é, Luciano? Isso. Vamos agora fazer a atividade? Que daqui a pouco a gente retorna para a correção. Olá, queridos. Será que eles fizeram atividade? E aí, conseguiram responder de forma correta? Então vamos lá para a nossa atividade, Atividade sala, tirando as dúvidas, questão 1. Olha só, na questão temos o seguinte. As perguntas em filosofia são mais essenciais que as respostas. E cada resposta transforma-se em uma nova pergunta. Interessante, não é? E vimos aí na revisão, não foi? Foi isso mesmo, olha só. As perguntas em filosofia elas são mais essenciais que a resposta. E cada resposta ela se transforma em uma nova pergunta. Isso mesmo. E agora a questão é, qual dos filósofos que disse essa frase? Ficou atento aí? Vamos lá? Ver a listinha. Eles ficaram atentos lá? Claro, né? Nessa revisão, Será que foi a 1, Johannes Hessen? Ou será que foi a B, Sócrates? Ou a C, Karl Jasper? A D fala que seria Jürgen Habermas. Ou Galileu Galilei? Qual a resposta? Professores presenciais, vamos lá, manda a resposta pra gente. Vamos interagir. Eles responderam bem? Qual é? Manda pra nós. Será? Eu acho que sim, que ela está fácil. Tá. Essa questão está de nível fácil, hein? Vamos lá? Então a resposta correta é... ter prestado atenção, né? Alternativa C, gente. O Luciano na revisão acabou de falar. Isso mesmo. Karl Jasper é o filósofo que proclamou essas palavras. Que querendo ou não, o questionamento, ele leva, quando a gente pergunta, é porque a gente quer saber a resposta. É verdade. E quando eu sei a resposta de uma coisa, pode ser que aquela resposta gere em mim uma nova pergunta. E assim por diante. Vamos lá para a segunda questão, olha aí. Questão 2. E aí, o desenho caro aí. estudante, essa obra
é de René Magritte e se chama Isto Não É um Cachimbo. E aí, pessoal, olha a imagem que vocês têm aí. Muito O interessante. que é isso? Essa imagem que vocês viram aí na atividade de O sala. tema diz que não é, né? Isso. O que nós estamos pensando que é. O autor dessa obra, o René Magritte, ele fala assim, ele quer demonstrar Isso. algo para a sociedade que muitas vezes a gente não se dá conta. Quando ele pintou essa obra, Isso Não É um Cachimbo, ele quer falar pra gente, ele tem alguma coisa a nos dizer. E que coisa é? Vamos verificar lá? Vamos lá? Olha aí. Se isto não é um cachimbo, isto é o quê? Seria a alternativa a representação, ou seja, a imagem de um cachimbo? Ou B, uma mera distorção de quê? Da realidade. Isso. Já Ou- C fala que seria uma Utopia, né? Ou a D, um sonho de algo que se deseja. A alternativa E fala que seria uma necessidade que o homem tem de mostrar um desejo de evoluir socialmente. Será? Qual é a resposta correta? E aí? Vamos lá? É fácil, né? Vamos aí consultar aqui o Aristóteles, né? Sócrates. O que ele diz para nós? Professores presenciais e os estudantes aí do primeiro ano falaram o quê? Qual a resposta deles? Alternativa. Bora ver lá rapidinho a resposta para a gente Vamos lá, olha aí. dar o conceito. A resposta correta é alternativa A, gente. Pessoal, olha só. Pensem com a gente aqui. O que aparece ali? É o cachimbo ou é a imagem de um cachimbo? Uma representação de um cachimbo? É isso que o autor quis falar. Naquela imagem, a imagem não é o objeto em si, é uma representação de algo. Do objeto. Então, Magritte ele quer tratar desse conceito, não pegar a imagem como algo verdadeiro. Aquilo é somente uma imagem de algo que é real. E essa é uma questão filosófica, né? Isso. Muito interessante. Se eu pintar a imagem do Hélio, aquela pintura não é o Hélio, é uma imagem dele. Isso. Então, é essa questão que Magritte ele quer nos passar. Quando a gente tem uma pintura de um objeto, de alguém, está representando. Não é o objeto em si, não é a pessoa, ou não é, sei lá, pode ser uma árvore. Não é o objeto em si, mas é uma representação de algo. Objeto. Isso mesmo. Então, se liga aí, porque se vocês futuramente verem algo parecido com isso, uma pintura não é o objeto em si, mas é a representação daquele objeto. Vamos certo? lá? Próxima questão, ó. Se liga no Enem, gente. Você já sabe que a questão de se liga no Enem é para você se familiarizar, né? Ó, esse aqui é de 2018. Atual, né? O filósofo reconhece-se, né, pela posse inseparável do gosto, da evidência, do sentido da ambiguidade, quando se limita a suportar a ambiguidade. Esta se chama equívoco, tá? Ambíguo é que tem dois sentidos, né? Um ao contrário do outro. Sempre aconteceu que mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva só conseguiram ser filósofos na medida em que simultaneamente se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Vamos lá, o que a pergunta quer? O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos, né, da atividade do filósofo, que se caracteriza por, letra A, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. Ou seria a letra B, reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Ou C, ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. A D fala que seria compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Ou E,
conciliar o rigor da investigação, a inquietude do questionamento. Qual a resposta correta? Qual você respondeu aí? Qual o sentido, né? Qual a atividade do filósofo que se caracteriza? O que caracteriza a atividade dele aí nessas respostas? Essa está nível médio, né? Não é fácil, mas também não é muito difícil. Isso. É só você saber interpretar o texto da forma como está se pedindo. O que está pedindo lá no texto? Qual é aquilo que o filósofo está tratando? Ele trata de quê? Qual das alternativas ele está tratando ali? A resposta é fácil. Então, basta somente você parar e observar aquilo que se pede. Vamos lá para a alternativa. Aí, gente, conciliar o rigor da investigação, a inquietude do questionamento. Ora ele diz que é ignorante, não sabe, né? E ora ele sabe, né? Ele sabe que não é ignorante, mas sabe alguma coisa. Então é nesse sentido. É que nem o próprio filósofo Sócrates fazia, não é? Ele reconhecia-se como um ser ignorante e a partir daí, da sua ignorância, que ele se julgava ser um ser ignorante, que não sabia de nada, mas que ele foi considerado uma das pessoas mais sábias da Grécia Antiga. E nós falamos dele em aulas anteriores, Isso. Tá? Vamos lá para a questão 4, olha aí, discursiva, né? Essa é fácil. O que quis dizer o filósofo espanhol Manuel García Morente quando afirma que, para filosofar, é importante puerilizar-se, ter uma disposição infantil. Essa palavra em si, gente, pueril é do latim, significa infantil, né? Criança. Ter uma atitude de criança. De criança. Então é uma atitude não que vai voltar a ser criança, né? Chorar, etc., mas no sentido de inocência. Lembra da questão de você, como é que fala? Tirar todos aqueles questionamentos que você já tem pronto, né? Eliminá-los temporariamente? Nós falamos aí. Aí você, a partir do nada, como criança, vai aprender inocentemente, naquele sentido, para fortalecer o aprendizado. O que a criança mais gosta de fazer, que muitas vezes irrita os adultos? O que ela faz? Perguntas. Isso. Ela questiona, ela não sabe das coisas, mas ela quer saber. Então ela tem dúvidas. Uma criança pequena, logo ela está no processo de conhecimento. Então, quanto mais ela pergunta e quanto mais a gente responde, mais ela pergunta. Por quê? Ela está em um processo de aprendizagem. Isso. E é dentro desse processo que vai se dar o conhecimento, que será gerado conhecimento nela. Então, o puerilizar-se é isso. É ter a atitude de uma criança de não se acomodar. É o não se acomodar, Isso. não é, Hélio? É eu ir em busca daquilo que eu ainda não sei. Vamos lá ver a resposta, olha lá. García Morente refere-se à necessidade de nos abrirmos ao mundo como uma criança o faz, isto é, perceber e sentir por toda parte problemas, mistérios, admirar-se de tudo, sentir profundamente o arcano e misterioso de tudo isso, colocar-se ante o universo e o próprio ser humano como um sentimento de admiração, de curiosidade infantil, como a criança que não entende nada e para que tudo ainda é um problema. Para ele, nunca poderá ser filósofo aquele para quem tudo resulta muito natural, para quem tudo resulta muito fácil de entender, para quem tudo resulta muito óbvio. Então essa é a questão, né, que ele fala, voltar a ser criança para aprender. E também temos agora um material complementar, né, para reforço da aula, para vocês aprofundar mais nesse contexto. Olha aí, pô, não fique só nesta aula. Ó, já falei muito, vai além, tá? Além daqui. Pode seguir. O material complementar, ele fala, né, dessa importância da filosofia para a educação. E lá no início, né, da unidade 1, vimos as 9 razões para se estudar filosofia. Eu coloquei a primeira, que é o poder, né, pensamento crítico, amadurecido.
dentro da vida. Então vocês vão acessar esse link e amadurecer mais no conhecimento Isso de mesmo. filosofia. Então, essa é a nossa aula, né, Luciano, de hoje, Esperamos esse que você tenha reforço. gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.